Evangelho de Mateus, capítulo 20, a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidavam que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo tu um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O pedido dos filhos de Zebedeu. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. Os 2 cegos de Jericó. E eis que, saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que eles se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Nesse capítulo 20, Jesus vai contar uma parábola sobre os trabalhadores
na sua vinha. E Jesus vai dizer que alguns vieram de madrugada, outros vieram perto das 9 da manhã, outros perto do meio-dia, outros perto das 3 e outros perto das 6 da tarde. Mas que no final todos eles receberam da mesma maneira o que havia sido combinado. Essa parábola nos diz respeito da salvação. Algumas pessoas entregam a sua vida ao Senhor Jesus ainda bem cedo, outras vão entregando a sua vida ao Senhor Jesus um pouquinho mais tarde, mas todas de igual maneira vão ser salvas. Não é motivo de nós nos indignarmos. Aquela pessoa se converteu na hora da morte. Não, glória a Deus que ela se converteu na hora da morte. O ladrão da cruz, glória a Deus, porque ele entregou a vida dele ao Senhor Jesus ali na hora da morte, mas entregou e foi salvo. Outras pessoas vão se converter bem velhinhos. O importante é que todas as pessoas entreguem as suas vidas para o Senhor Jesus. Não há motivo de ciúmes nem de indignação, porque o propósito de Deus é que todos aceitem o Evangelho e que todos sejam salvos. Muitas pessoas não vão aceitar, infelizmente nós sabemos disso. Mas glória a Deus por aqueles que aceitam. E glória a Deus por aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus. Pois ele vai falar sobre os 2 filhos de Zebedeu. E a mãe vem, que são Tiago e João, pedir para que cada um se assente do lado de Jesus, um à direita, outro à esquerda. E Jesus disse, olha, isso aqui não pertence a mim, pertence ao Pai. Então, muitas coisas nós só vamos saber lá no céu, com respeito a galardão, com respeito à nossa herança propriamente dita. A Bíblia diz que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Então essas coisas são aqui da terra, essas ambições, eu quero estar em tal lugar, eu quero ocupar. Não, lá no céu não vai ter briga, não vai ter disputa, nada disso. Lá é outra realidade, uma realidade de paz, de harmonia, uma realidade de gozo, em que todas essas ambições carnais já não vão mais fazer parte. Glória a Deus por isso. E depois encerra o capítulo contando de um milagre em que 2 cegos foram curados pelo Senhor Jesus e o mais importante, eles seguiram ao Senhor Jesus. Mais importante do que receber um milagre é não virar as costas para o Senhor Jesus depois do milagre, e sim continuar seguindo ao Senhor Jesus e sendo fiel a Ele, mesmo depois de já ter sido abençoado, porque a gente não conhece o dia de amanhã. Nada nos diz que se a gente abandonar o Senhor Jesus, que nós nunca mais vamos precisar dele. Pelo contrário, todos os dias nós precisamos de Jesus. Então que todos os dias nós façamos como esses cegos, sigamos ao Senhor Jesus, porque dele depende a nossa vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.